Bom, olá pessoal, boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui, a vocês de Niterói, Curitiba, Belém, Natal, Goiânia, muita gente, país todo, para que a gente possa juntos comentar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal hoje. O Supremo Tribunal Federal acaba de julgar a ação cautelar 4070 do DF e muitos de vocês durante o dia me mandaram mensagens para que nós comentássemos brevemente a decisão. Achei então importante que nós pudéssemos tecer breves comentários acerca da decisão. Quero então dividir a minha explanação em três partes. Primeiro, a análise do caso concreto em si, ou seja, qual é a ação, em que inquérito essa ação, sobre que inquérito essa ação foi proposta, alguns aspectos processuais da questão em si. Depois quero subdividir a minha análise em dois grandes pontos, que eu acho que são os dois grandes pilares sobre os quais se assenta a decisão, o seu aspecto formal e o seu aspecto material. Por fim, quero tocar também em relação às consequências práticas da decisão, em relação às possibilidades, prerrogativas até parlamentares serem mantidas ou não, como imunidades parlamentares, como foro especial, algumas questões alusivas a isso. Ao final, quero indicar um texto que já foi publicado hoje, uma entrevista minha, no qual essa questão é melhor tratada, de modo mais profundo. Depois eu vou indicar o site e até, se for o caso, vou disponibilizar o link para que nós possamos aprofundar esse assunto. Bom, em primeiro lugar, a questão julgada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, conforme havia mencionado, com votação de 11-0, é uma ação cautelar, ação cautelar 4070. Trata-se de um requerimento avulso formulado pelo Ministério Público Federal via PGR, incidental sobre dois inquéritos, o inquérito 3983 e o inquérito 4146. Então, a princípio, é uma ação cautelar autônoma, incidental sobre dois inquéritos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal. Os dois inquéritos são de atribuição originária do PGR, competência originária do Supremo Tribunal Federal. Por isso, uma ação cautelar incidental sobre dois inquéritos. Então, para começo de conversa, fixemos essa ideia. Trata-se de uma ação cautelar. Hoje, na verdade, embora plenária a decisão, é uma liminar em ação cautelar incidental sobre os dois inquéritos citados, o inquérito 3983 e o inquérito 4146. Quero lembrar também que a decisão importou no afastamento do presidente da Câmara, por tempo indeterminado, até que o mérito venha a ser julgado. Indo diretamente à questão, a meu ver, a decisão tem dois grandes pilares, há duas grandes questões a serem debatidas. Uma questão versa sobre o aspecto formal, outra questão versa sobre o aspecto material. Então, eu acho que há duas questões a serem abordadas, uma de conteúdo, outra de procedimento. Em relação ao aspecto formal, em relação ao procedimento, eu acho fundamental que aqui se faça uma distinção entre o que é suspensão do mandato e cassação do mandato. Isso, pelo que eu li hoje, não ficou muito bem claro em alguns sites, em algumas notícias, e é importante que se faça isso até para que se possa referendar a validade daquilo que o Supremo Tribunal Federal acaba por decidir. Desde já é importante fixarmos isso. Uma coisa é suspensão, outra coisa é cassação. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu foi pela suspensão do exercício do mandato parlamentar. Isso não se confunde com cassação do próprio mandato, até porque cassação é ato privativo da Casa Legislativa, a qual pertença o deputado ou o senador. Não teria o Supremo Tribunal Federal possibilidade de cassar o mandato parlamentar, sob pena até de violar o princípio importante da Constituição no seu artigo 2º, separação de poderes. Até porque também cassação de mandato parlamentar não só seria ato privativo da Casa, a qual pertencesse o deputado ou o senador, como também a Constituição prevê que nessa hipótese nós temos três garantias a serem respeitadas. Primeiro, que a maioria seja absoluta, para que haja a possibilidade da cassação do mandato parlamentar. Segundo, que a votação seja aberta. No passado, inclusive, a votação era secreta. Por emenda à Constituição no ano 2013, a votação passou a ser aberta. Então, voto aberto, não mais um voto sigiloso. E terceiro lugar, que haja ampla defesa. O que significa dizer a autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa pelo próprio parlamentar, que pode formular defesa sobre o ato que lhe é imputado, e a defesa técnica, a cargo de um profissional, um advogado privado, ou até, se fosse o caso, um defensor público, que poderia, perante a Casa, defendê-lo do ato que lhe é imputado. Portanto, desde já é importante ficar claro que isso não é cassação, isso é suspensão. E a suspensão, por se tratar de um ato afeta a outro poder, se dá em casos realmente excepcionais, em casos nos quais se justifique essa flexibilização, essa mitigação, essa relativização da separação de poderes
para que assim seja feita. É importante também ficar claro que a suspensão se difere da cassação, porque na cassação o vínculo parlamentar é cortado, esse vínculo parlamentar é rompido. Na suspensão, somente se suspende o exercício do cargo, mas não se rompe com esse vínculo parlamentar. O vínculo parlamentar continua existindo. Mais tarde, verificaremos as consequências práticas daquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje. E naquele momento ficará então clara essa distinção entre cassação e suspensão, até porque produzem efeitos distintos. Mas, sob o ponto de vista formal, é interessante deixar isso muito bem claro. Cassação é uma coisa, suspensão é outra. O que o Supremo Tribunal Federal hoje decidiu foi pela suspensão do exercício do mandato parlamentar, não foi pela cassação. Até porque cassação é ato privativo da casa, a qual pertença o deputado ou o senador, e deve seguir inclusive garantias que a Constituição prevê no artigo 55, parágrafo 2º e 3º. No caso específico imputado nessa hipótese fática, inclusive, seguindo garantias como da ampla defesa, do voto aberto e da maioria absoluta, para que a cassação do mandato parlamentar fosse, ao final, levada em consideração. Em relação ao aspecto material, em relação ao conteúdo daquilo que se alegou, a meu ver, o grande fundamento dessa alegação me parece a Constituição Federal, artigo 80, conjugado com a Constituição Federal, artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º. Porque aludo aos dois artigos em conjunto. Artigo 80, conjugado com o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º. Porque, de acordo com o artigo 80, há a previsão da ordem sucessória do presidente e a ordem de eventual substituição. Lá é dito que o presidente só possui um sucessor, que é o vice-presidente, e que o presidente pode possuir 4 substitutos, até porque a substituição é temporária. Nesse caso, o vice-presidente, em caráter interino, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, de acordo com o artigo 80, presidente da Câmara é substituto, não sucessor. Eu li muito hoje que o presidente da Câmara pertence à ordem sucessória, o que está equivocado. E ele não é sucessor. Ele, na verdade, pertence à ordem de substituição. Sucessor só é o vice-presidente. Em rigor técnico, não há que se falar em ordem sucessória, porque só existe um sucessor. Tanto o vice-presidente é o único sucessor que, se vagar o cargo dele, tem que haver nova eleição. Inclusive, se for o caso, indireta. O senhor sabe que, se houver a vacância dos cargos presidente e vice nos 2 primeiros anos, eleição é direta para o mandato restante, portanto maior do que 2 anos. Se a vacância dos 2 cargos, presidente e vice, ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, eleição é indireta para o mandato restante, inferior a 2 anos. Ora, se vagando o cargo de presidente e de vice-presidente, tem que haver nova eleição presidencial, inclusive se for o caso, uma eleição indireta, caso a vacância ocorra nos 2 últimos anos do mandato presidencial, a Constituição claramente então afirma que o único sucessor é o vice-presidente. E que as demais autoridades por ela mencionadas, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, não são sucessores, são substitutos. O que é importante então que fique claro é que o presidente da Câmara não pertence à ordem sucessória, porque não há ordem sucessória. Ele é um substituto. Substituto após o vice-presidente da República e antes do presidente do Senado e antes do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, de acordo com o artigo 80, o presidente da Câmara é, na verdade, um substituto eventual. Repito, não sucessor. Esse artigo 80 mantém um diálogo com o artigo citado anteriormente, 86, parágrafo 1º, inciso 1º. Porque lá há menção que haverá afastamento preliminar do presidente da República caso, porventura, seja instalado processo de impeachment contra ele no Senado Federal ou admitida contra ele denúncia perante o Supremo Tribunal Federal. Então, de acordo com o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º, é uma condição estabelecida para exercício do mandato de presidente da República não ter denúncia contra ele admitida. Até porque, se houver denúncia contra ele admitida, o caso, na verdade, é de afastamento, por no máximo 6 meses. Assim como acontece também em relação ao impeachment. Só que em relação ao impeachment, claro, não se fala em denúncia recebida, mas sim em acusação admitida. Não perante o Supremo Tribunal Federal, mas perante o Senado. É inclusive o que acontece no atual momento. Mas, na verdade, de acordo com o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º, se tem a ideia que, se a denúncia for recebida contra o presidente, ele é afastado do seu cargo. Portanto, é a condição prevista pela Constituição para desempenho do mandato presidencial
a não aceitação de denúncia pelo Supremo Tribunal Federal para que isso aconteça. Me parece que o Supremo Tribunal Federal acabou aplicando uma tese que Joel Cândido sempre sustentou em seu livro sobre direito eleitoral. E Joel Cândido sempre disse que, na hipótese de substituição, o substituto deve ter as condições do substituído. Na verdade, foi essa regra que se aplicou agora. Vejam, nas hipóteses de substituição, o substituto deve ter as mesmas condições do substituído. O substituído aqui é o presidente da República. Para ele é imposta uma condição: não ter denúncia recebida por crime comum pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa condição se estenderia também para o seu substituto, ou para os seus substitutos. Nesse caso, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, a tese foi essa. Eu tenho aqui um substituto e ele deve manter as mesmas condições do substituído, inclusive em relação a recebimento ou não de denúncia. E, aliás, isso não se limita somente a esse caso, mas se estende às demais condições. Por exemplo, deve ser brasileiro nato, deve estar no pleno gozo dos direitos políticos, deve satisfazer a todas aquelas condições que a lei prevê de elegibilidade presidencial, que também se estendem a ele. Nós temos alguma jurisprudência acerca disso, já passada, em relação à idade mínima. Por exemplo, a Constituição prevê que para ser deputado federal, a idade mínima é de 21 anos, mas presidente da República, a idade mínima é de 35. Já se havia então consolidado a ideia que, se para ser deputado bastariam 21 anos, para ser presidente da Câmara seriam necessários 35 anos. A mesma coisa se aplica em nível estadual, a mesma coisa se aplica em nível municipal. Em relação ao governador, para presidente da Assembleia Legislativa, em relação a prefeito, para presidente da Câmara Municipal. Isso já havia, de certo modo, fixado pelo TSE e muito en passant pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a tese me parece que foi consolidada. Se exige do substituto uma condição que é imposta ao substituído, para que ele possa substituir em sua plenitude, sem nenhuma restrição. Então, em síntese, a decisão tomada hoje pelo Supremo Tribunal Federal na ação cautelar 4070 é incidental sobre dois inquéritos de competência originária do Supremo Tribunal Federal: o inquérito 3983 e o inquérito 4146. Sobre o ponto de vista formal, em relação a procedimento, isso não é cassação, isso é suspensão. Até porque cassação do mandato parlamentar é ato privativo da casa, a qual pertença o deputado ou o senador, assegurando ao deputado ou senador ampla defesa, o voto aberto, inclusive maioria de votos absoluta, para que a cassação seja levada a efeito. Na verdade, isso é suspensão do exercício do mandato parlamentar, que não rompe com esse vínculo. O vínculo se mantém enquanto não houver a cassação ou término desse mandato pelo decurso do tempo. Sob o ponto de vista material, em relação a conteúdo, o grande argumento seria a conjugação entre os artigos 80 e 86, parágrafo 1º, inciso 1º. 80, segundo o qual um substituto presidencial ao lado do vice-presidente da República e dos presidentes do Senado e do Supremo Tribunal Federal é o presidente da Câmara dos Deputados. E o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º, que impõe então ao presidente uma condição: não ter denúncia contra ele admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, repito, se acolheu aqui a tese que Joel Cândido já trazia há mais de 10 anos em seu livro e que já havia sido na jurisprudência fixada em algumas ocasiões em relação à idade mínima. Na hipótese de substituição, vejam, não na hipótese de sucessão, o substituto deve ter as condições exigidas para o substituído. O substituído aqui é o presidente da República, tem a condição prevista no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º, portanto, a condição se estende a todos os seus substitutos, inclusive ao presidente da Câmara dos Deputados. Qual é a consequência prática disso? A se manter a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal na famosa ação penal 470, que fez uma distinção clara entre o que seria imunidade parlamentar e o que seria quebra de decoro parlamentar, vinculando o decoro parlamentar ao cargo, mas vinculando as imunidades parlamentares à função, fica claro que, por não ter havido cassação, mas por ter havido somente a suspensão do exercício do mandato parlamentar, o presidente da Câmara ainda é titular do cargo de deputado, mas por enquanto não se encontra possível de exercê-lo. Há uma distinção clara aqui entre ser o titular e poder exercitar. Ele é titular do cargo, mas não tem como exercitá-lo enquanto vigorar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ação cautelar 4070. Portanto, a se manter a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ação penal 470, é possível que se cogite futuramente, em tese, de perda do cargo por quebra de decoro parlamentar.
depende do fato, depende se o Conselho de Ética vai admitir recantação ou não, depende se depois a Casa vai julgar a questão ou não, mas em tese seria viável se cogitar, em abstrato, da perda do cargo por quebra de decoro parlamentar, porque ainda seria titular o deputado do cargo eletivo, para o qual foi provido por eleição direta. Mas, a contrário senso, não disporia das prerrogativas inerentes ao cargo, até porque essas prerrogativas inerentes ao cargo, especialmente a imunidade parlamentar e o foro especial, se vinculam à função. E a função ele não está mais no desempenho, ou não estará enquanto a liminar estiver em curso. Lembram, senhores, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal há muito tempo entende que deputado ou senador, enquanto exercitar o cargo de ministro de Estado, secretário de Estado ou secretário de município, não goza de imunidade parlamentar, justamente porque não tem foro especial, justamente porque não tem demais outra prerrogativa, porque não exerce a função naquele intervalo de tempo, mas decidiu já que deputado, enquanto ministro, poderia perder o cargo por quebra de decoro parlamentar. Então, em tese, a quebra de decoro parlamentar em abstrato é possível, porque ela se vincula ao cargo, e o deputado federal ainda é titular do mandato eletivo que lhe foi investido por diplomação em decorrência de eleição direta há quase 2 anos atrás, mas, ao contrário, a meu sentir, passa a não mais dispor de prerrogativas inerentes ao seu cargo, especialmente a imunidade parlamentar e o foro especial, enquanto estiver em curso a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, até porque ela poderá vir a ser cassada caso no futuro venha a ser julgada em definitivo pelo plenário. Se houver necessidade de maiores esclarecimentos, eu sugiro a leitura de uma entrevista que acabou de ser publicada hoje, inclusive, há cerca de uma hora atrás, no www.jb.com.br, Jornal do Brasil. Fiz uma entrevista no qual tratei sobre essa distinção entre cassação e suspensão e também a questão sobre condições estabelecidas para substituição impostas ao substituto, análogas ao substituído. Então, sugiro a leitura dessa entrevista minha, foi publicada há cerca de uma hora atrás, www.jb.com.br, Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, publicou uma entrevista sobre essa matéria. Achei interessante, então, que brevemente nós pudéssemos tecer alguns comentários acerca disso. É um tema importante, é um tema atual, não havia, a princípio, programação para nenhuma transmissão hoje, mas é sempre importante isso. Muitos vocês pediram, respeito a todos aqueles que formularam pedidos acerca disso, achei por bem, nós brevemente tecêssemos alguns comentários acerca disso. Mais uma vez, agradeço a participação, agradeço a companhia. Por favor, continue me mandando temas, sugerindo questões. Vamos discutir tudo que for necessário, juntos, de modo democrático, aberto e plural. Boa noite a todos. Até nosso próximo encontro, então. Valeu!